Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, chegamos à maravilhosa festa magnânima do Natal de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. E finalmente aqui estamos juntos celebrando o maravilhoso Natal ortodoxo, nessa maravilhosa reunião, onde nós estamos diante do mistério da manjedoura de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. Quando nós imaginamos o nascimento de Nosso Senhor, vem à tona que Nosso Senhor nasceu há mais de 2000 anos, na cidade de Belém, uma simplicidade de uma certa província do Império Romano naquela época, sem nenhuma importância proeminente, não no meio de heróis, não no meio de reis, não em palácios, não no meio de pessoas famosas, não no meio de lendas. Mas Nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo escolheu nascer no meio de Belém, uma cidade que outrora foi a cidade do rei Davi, uma cidade que não era proeminente entre as grandes capitais do Império Romano. Nosso Senhor nasceu tampouco, nem mesmo as estalagens e as hospedarias possuíam lugar para recebê-lo. E assim Nosso Senhor escolheu, sendo o Rei do Universo, sendo o Criador de todo o tempo e do espaço, escolheu ser aquele que nasceria à escondida, simplesmente no meio de uma manjedoura de animais irracionais. Sozinho, à escondida do mundo. O mundo não sabia que ali estava nascendo o seu próprio Rei, o seu próprio Imperador, o seu próprio Criador. E por isso, quando dizemos Cristo nasceu, devemos nos perguntar o que teologicamente significa que Cristo nasceu. O que significa, segundo nossos santos teófilos padres, que Cristo nasceu. Quando nós trazemos à tona essa frase, Cristo nasceu, glorificai, teologicamente ela possui um sentido profundíssimo, é a base de toda a nossa fé. E por isso, quando dizemos Cristo nasceu, significa que, antes de tudo, há um propósito na criação, havia um propósito, desde o conselho intratrinitário da Santíssima Trindade. Antes de existir o tempo, Deus Pai, Sua Palavra e o Espírito Santo já haviam decidido criar o mundo. Porém, ao criar esse mundo teria um propósito. E o propósito desse mundo está intimamente ligado com o que teologicamente significa que Cristo nasceu. Quando nossos santos teófilos padres nos explicam o objetivo da criação do mundo, eles nos ensinam que primeiro Deus criou aquilo que seria o mundo invisível, o macrocosmo, ou seja, todos os anjos, os arcanjos, todos os 9 coros de potestades celestiais. Todo aquilo que era o mundo invisível. Depois, nosso Criador criou o mundo visível. Animais, minerais, vegetais, toda a criação visível. O que nós chamamos de microcosmo, comparado àquele grande macro, invisível mundo. E depois disso, como pináculo de toda a criação, contendo tanto a parte invisível quanto a parte visível, nosso Senhor criou o homem, o pináculo da criação. A sua parte que era uma síntese de todo o universo, onde no homem jaz a parte visível e a parte invisível, o macro e o microcosmo. Como diz São Gregório Palamaso em sua homilia sobre o homem, o mundo dentro de outro mundo, no homem. E reunindo todos os elementos, tanto o mundo invisível, uma alma, um intelecto, uma alma racional, um intelecto dotado de poder noético, capaz de adorar a Deus, reconhecê-lo como Criador, mas também naquilo que seria ligado, esta uma hipóstase ligada ao corpo. E no corpo humano, todos os elementos que nós conhecemos estão reunidos no corpo humano. Quando nós pensamos nos elementos da tabela periódica, toda a tabela está no homem. E o homem, portanto, é o pináculo da criação, possuindo a parte invisível e a parte visível dentro de si. O auge, o clímax, o pináculo da criação. E quando Deus já havia decidido criar o mundo e pôr o homem como o pináculo de sua criação, no seu concílio intratrinitário, antes do tempo, antes de toda a criação, quando Deus havia decidido, juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que criaria o mundo, já havia decidido que criaria o homem como centro de toda esta criação. Mas mais do que isso, queridos irmãos cristãos ortodoxos, já havia sido decidido que Deus queria unir-se completamente um dia com sua criação. E aí ele havia deixado uma ferramenta para que pudesse se unir com toda a criação. E essa ferramenta era o homem. Porque se ele se unisse, encarnasse no homem, se uniria a partir do homem a toda a criação, ao mundo visível e ao mundo invisível, através de sua mais amada criatura, o homem.
Significa, quando nós dizemos que Cristo nasceu, nós estamos falando que esse é o propósito da criação. Que quando antes dos tempos, no conselho intertrinitário, Deus havia decidido criar algo, criar aquilo que seria o mundo, a criação, e colocar como pináculo disso o homem como rei e síntese do universo, ele havia já decidido que encarnaria. E através dessa união no homem, se uniria a toda a sua criação. E esse é o significado de que Cristo nasceu teologicamente falando. Após trabalhar desde a criação de Adão. Infelizmente, Adão não respondeu a esse projeto. Desabou do paraíso, se estabacou naquilo que seria os seus pecados, sua desobediência, mas mesmo assim, nosso Criador não desistiu de geração após geração trabalhar para que cumprisse aquele seu objetivo inicial da criação do mundo, que era encarnar-se no homem. E por isso trabalhou geração em geração. Como vimos no domingo dos antepassados e no domingo passado dos Santos Padres, trabalhou desde Adão infinitas gerações, até os que negavam o chamado de Deus, ele pacientemente esperou, até que pudesse produzir para nós uma virgem, que pudesse oferecer para ele uma maneira cativante de ser aquela que seria a sua manjedoura, para que ele pudesse fazer de seu ventre mais espaçoso que os céus. Aquele que nos céus não poderiam conter, se fez ser contido no seio da Virgem, como nós cantamos nesses últimos hinos, desde a manhã de hoje para a véspera de Natal, como repetimos também na vigília natalina. Como pode ser que aquele que os céus não podiam conter, se conteve no seio da Virgem? Isso é possível, porque ele trabalhou de geração em geração, a fim de fabricar uma Virgem, que finalmente pudesse ser digna de oferecer a ele uma maneira digna de habitar, uma morada digna. Aquilo que seria, que uma vez que Abraão deu hospitalidade a Deus, através da visita dos 3 anjos, agora o próprio Deus fabricou uma virgem para que ele pudesse vir habitar. E esse é o mistério que nós hoje comemoramos. E finalmente, aquilo que Adão não se manteve sendo trabalhado em graça, de luz em luz no paraíso, mas caiu, nosso Senhor fez com que a Virgem, uma vez que ela respondeu ao seu chamado, juntos trabalharam, a Virgem e Deus, para que quando fosse aquela maravilhosa época de seus 14 anos, Deus pudesse encarnar no seio da sempre Virgem Maria. E hoje nós comemoramos, após 9 meses dessa concepção, que o arcanjo Gabriel correu anunciando a ela, hoje cumpriu-se aquilo que é o nascimento. A Virgem veio dar à luz. Mas o mundo não era digno nem mesmo de receber Deus, ao ponto de não ter nem mesmo abrigo, nenhum albergue, e nenhuma estalagem, e nenhum hotel. Apenas a terra teve que oferecer, a criação teve que oferecer uma caverna para que Deus pudesse ali nascer. E os arcanjos, os anjos, ofereceram a doxologia, glória a Deus nas alturas. Os pastores ofereceram suas orações e louvores. A terra, como eu disse, ofereceu uma caverna. Os magos ofereceram seus presentes. E nós, indignos que somos, oferecemos uma virgem pura, digna de Deus finalmente vir habitar. Nós não éramos dignos de oferecer essa virgem. Nós nem merecíamos tal virgem, mas Deus nos dignificou, ao ponto de nós, indignos que somos, uma vez que toda a criação ofereceu um presente. O céu, uma estrela. Os pastores, suas orações e louvores. Os anjos, a doxologia. E a terra, uma caverna. E nós, os humanos, oferecemos uma virgem, como cantamos nos hinos da Natividade. E é por isso, meus queridos irmãos cristãos ortodoxos, que uma vez que indignos que éramos, Deus nos fez dignos de oferecer essa virgem, cumprimos aquilo que era o propósito desde o início. Antes dos séculos, antes dos tempos, o propósito da criação era que Deus se unisse, criasse e unisse a sua criação, tivesse comunhão com a criação, através do pináculo dessa criação, que fosse o homem. Se Adão não tivesse caído do paraíso, seria preparado de graça em graça, para além de ser imortal, ser Deus, por participação na divindade, através da encarnação. Mas aquilo que Adão jogou fora, Deus não desistiu e prometeu a ele: o meu propósito vai continuar. E te darei um Salvador agora, para que não só cumpra o propósito da criação, mas te salve, através da tua descendência. E cumpriu nisso, depois em Abraão, Isaac e Jacó, Davi e Salomão, até que chegou a Virgem. E por isso Cristo nasceu. E toda a criação glorifica. E nós também, com todos os coro dos anjos, com os pastores, também prestamos os louvores.
E é por isso, meus queridos irmãos cristãos ortodoxos, que esse é o sentido teológico do que significa Cristo nasceu. Entretanto, podemos nos perguntar, como podemos participar desse mistério? Porque individualmente, ok, nosso Deus trabalhou incansavelmente durante mais ou menos 5.000 anos. E pôde finalmente encarnar e descer ao Hades, libertar todos aqueles que jaziam no Antigo Testamento nas mansões dos mortos, os arrebatou para o seu paraíso na Páscoa. Mas isso se deu através da salvação em que agora a natureza divina, através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, também faz com que a sua humanidade se comunique com a natureza divina. Deus veio se unir com o homem. E através do homem, que possui a ciência da criação, se uniu com o mundo visível e o mundo invisível. Entretanto, se deu na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Na pessoa dele, nesta hipóstase, onde temos a divindade unida e de maneira tão perfeita na pessoa de Jesus Cristo, que a sua divindade, a sua natureza divina, é unida e inseparável com a sua natureza humana, de maneira que a natureza humana não se mistura com a natureza divina. A natureza divina não se mistura com a natureza humana. E elas também são, ao mesmo tempo, inseparáveis. O que acontece? Que é uma união perfeita entre a natureza divina e a natureza do homem. A vontade divina existe em sua natureza divina em Cristo. E a vontade humana também existe em sua natureza humana na pessoa de Cristo. Mas essas duas vontades na pessoa de Cristo possuem total harmonia. Não há indiferença ou competição entre as vontades. E na pessoa de nosso Senhor temos aí uma união perfeita entre o divino e o humano, entre a vontade de Deus e a vontade do homem. Tal é a perfeição da pessoa de Cristo, que nele nós temos uma perfeita harmonia e homogeneidade entre a vontade de Deus e do homem. E é por isso que em Cristo nós temos a perfeição de todo o equilíbrio que poderia haver entre o mundo caído e o reino dos céus, que é a própria pessoa de Cristo. Percebe quão profundo é esse mistério, que a nossa mente não pode abarcar, tal mistério sobrenatural, que significa que Cristo nasceu? Entretanto, sabemos que na pessoa de Cristo, portanto, a natureza humana e divina estão em harmonia total, cada uma com a sua vontade, não misturadas, mas inseparáveis, e não confundidas entre si, e não competindo entre si, em perfeita harmonia. Isso é na pessoa de Cristo. Mas se essa é a cura para a criação, se toda a criação jaz em dores de parto, aguardando a libertação dos filhos de Deus, como diz São Paulo, e se toda a criação jazia, chorando e tremendo, aguardando que o propósito para que ela foi criada se cumprisse no nascimento de Cristo, e Cristo nasceu, como nós agora individualmente podemos participar de tal mistério? Porque a natureza humana, de maneira geral, está inseparável, sem confusão e sem mistura, não uma vez, queridos irmãos cristãos ortodoxos, mas para todo sempre e eternamente na pessoa de Cristo. Isso é um fato. Mas como nós participaremos disso agora? Eis a pergunta. E volto a vos dizer, não uma vez ocorreu a encarnação e depois se desfez. A encarnação é eterna. Para sempre nós teremos a natureza divina e humana de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo em sua pessoa. E Ele está vivo, é o nosso Deus, morreu, ressuscitou, pisoteou a morte e está para sempre em sua pessoa, tendo a união na natureza divina, na natureza humana, em perfeita harmonia, sem mescla e sem confusão, inseparável. Como nós participamos disso? E nós sabemos, queridos irmãos cristãos ortodoxos, não somos tolos, que a maneira como nós entramos neste corpo humano, que está inseparável dessa natureza divina, se dá pelo mistério do batismo. Vós que vos batizastes em Cristo, de Cristo vos revestistes. Aleluia. Através da participação no batismo, nós entramos no corpo desse Deus homem, o Theanthropos. E quando entramos nesse corpo, nós participamos automaticamente de sua divindade, que é inseparável de sua humanidade. E esse é o mistério que vós, que sois batizados, participais. Estão participando diretamente na natureza divina de nosso Senhor. E depois disso, quando comungam os santos mistérios, participam mais ainda da atualização e do crescimento dentro deste corpo na participação da divindade. Significa que a energia incriada, a graça de Deus, que é a luz que brilha e emana de sua essência e de sua substância, é para nós agora completamente disponível através de Cristo. Quando nós estamos no batismo, somos revestidos de Cristo e comungamos seus santos mistérios.
temos aí, participando desse corpo humano, que é Cristo, ao mesmo tempo que é inseparável de sua natureza divina, nós, que somos os humanos e os mortais, ao participarmos desse corpo imortal e inseparável do divino, também participamos da natureza divina, ou seja, da emanação, do brilho de luz, da luz, da essência, da glória do Pai Celestial e imortal, o Pai das luzes. A mesma substância que o Logos, a palavra de Deus, possui, é a mesma substância do Pai e do Espírito Santo que nos é comunicada através da Santa Igreja Ortodoxa. Ao entrarmos no batismo na Igreja Ortodoxa, é o único veículo para participarmos do mistério de que Cristo nasceu. Participarmos do mistério da cura do homem, onde a vontade de Deus tem toda a harmonia com a vontade do homem na pessoa de Cristo. E quando nós participamos dessa pessoa através do batismo e através da comunhão dos santos mistérios, nós vemos que as nossas próprias vontades, aos poucos, vão sendo igualadas em harmonia à vontade de Deus. Isso é cura psicológica, isso é cura emocional, isso é cura física e é cura espiritual. E é a vida eterna ao mesmo tempo. Isso não só resolve nossos problemas todos aqui nesta vida, como nos empurrará com solavanco para a vida eterna. Porque se participamos dessa divindade, que não morre, pode a divindade morrer? Nunca. Se nós participamos dessa divindade, através de participar desse corpo, que é a Igreja Ortodoxa, que é o corpo de Cristo, significa que nós participaremos da vida eterna já nesta vida. E para nós não haverá morte. A morte para nós será apenas uma outra coisa que o mundo não entende como nós entendemos. Apenas o nosso descanso para viver a eternidade na comunhão com o Criador, coisa que nós já vivíamos aqui. Agora, para o mundo, a morte é o fim. Ou talvez seja simplesmente a falta de arrependimento. Ou talvez seja o desespero. Outra vez a ausência de Deus que já se vivia nesta vida. Mas para nós, cristãos ortodoxos, quanto mais participamos do mistério de que Cristo nasceu, significa que mais participamos de sua divindade. Através de participar também de sua humanidade. Mais ainda, de maneira mais plena, não se podemos nem imaginar, que é quando comemos e bebemos o corpo e sangue de Deus, que também é homem a uma vez. E esse Deus que é homem tem a sua natureza humana inseparável de sua natureza divina. E nós somos partícipes dessa natureza divina através da participação nas energias, na luz, na graça que emana dessa substância divina através dos sacramentos da Santa Igreja Ortodoxa. Esse é o problema. Estamos longe disso, desconectados disso, ou isso é a cura. Estamos mergulhando nisso. Quanto mais mergulhamos, tomando fôlego e não olhando para trás, mais a divindade vai como nos arrebatando, vai transformando-nos, vai transfigurando-nos numa metamorfose que nos levará um dia a sermos imagem e semelhança de Cristo. Mas isso é um processo terapêutico que leva tempo, esforço e perseverança em estar inserido nos sacramentos da Santa Igreja Ortodoxa. Nós dizíamos, meus queridos amados cristãos, que toda a criação aguardava, portanto, o cumprimento do seu propósito. E o propósito era que Deus se unisse a toda a sua criação através da encarnação no homem. E através de encarnar no homem, se une a toda a matéria e a todo o mundo invisível. A natureza humana, inseparável da divina, a natureza divina agora participando do homem, que a síntese da criação se comunicou com todo o universo. Ok? Entretanto, nós dissemos que por aguardar esse mistério, o céu ofereceu uma estrela, a terra uma caverna, os magos os presentes de ouro, incenso e mirra, os pastores ofereceram seus louvores, os anjos da doxologia, e nós, indignos que éramos, oferecemos a Virgem a qual nós não éramos dignos de oferecer. Mas perguntemos-nos, a natureza humana, de maneira geral, ofereceu de si uma Virgem, mas e particularmente? Pessoalmente, o que é que Cristo quer ganhar de nós? Hoje, na noite de Natal, queridos irmãos cristãos ortodoxos, todos nós em conjunto oferecemos uma Virgem, mas individualmente. Qual o presente que nosso Senhor quer ganhar de cada um de vocês e de mim, individualmente? E esse presente, meus queridos irmãos, é o nosso coração. Até mesmo a manjedoura de Belém era um local humilde, onde só havia animais irracionais, não havia nenhum herói, não havia nenhum rei, não havia saudações, não havia trombetas para anunciar que Cristo veio. Porque diz nossos santos padres, assim como ele veio humilde na primeira vinda, completamente tudo ao contrário do que ele veio na primeira vinda, ele virá na segunda. Na primeira, o mundo não sabia que Deus havia nascido. Na segunda vinda, todos saberão que o Rei do Universo está presente. Na primeira vinda, os anjos vieram apenas aos pastores anunciar a boa nova. Na segunda vinda, os anjos anunciaram para toda a humanidade e para Satanás, que chegou o seu fim. Mas,
E nós, o que ofereceremos para nosso Senhor no meio deste nascimento? Assim como a manjedoura de Belém era humilde, mas era limpa, nosso Senhor espera que oferecemos a Ele um presente nesse Natal, o nosso coração. E o nosso coração deve ter um estado mínimo, que oferecemos ao nosso Senhor um presente mínimo, ainda dignos e pecadores que somos. Um coração contrito e quebrantado a Deus tu não desprezas. Ofereçamos, queridos irmãos cristãos ortodoxos, ao menos o nosso coração, que é como uma manjedoura, ou seja, não é um local sofisticado, infelizmente é assim, mas ao menos que ele esteja limpo neste Natal. A partir deste dia, dessa natividade, desta noite em que estamos inseridos no Mestre de Belém, vamos começar uma nova vida. Oferecer um coração limpo a nosso Senhor. E para isso existe a confissão, para isso existem as terapias da Igreja Ortodoxa, para isso existe a própria comunhão dos santos dons. E como deve ser o nosso coração para Deus? Nosso Deus é dito no Antigo Testamento, é um Deus ciumento. Isso é uma medida do amor humano. Nós vemos que para o amor entre um homem e uma mulher, uma grande sinal de enfermidade é quando há ciúmes no amor de um homem e uma mulher. Mas só existe um amor maior, no qual o ciúme não é indicativo de enfermidade, que é o amor de Deus pela sua criação. Só Ele tem direito de nos amar ou amar alguém com ciúmes. Por quê? Porque Ele é o Criador. Nós não criamos a nossa esposa, e nossa esposa tampouco nos criou. Então nós nem temos direito, nem elas possuem direito de ter ciúmes de nós. Mas o Criador, que diremos a Ele? E a Escritura diz, Deus é um Deus ciumento. Não significa que Deus é um Deus ciumento, porque Ele nos criou, Ele tem direito de nós. E não só nos criou, quando nós caímos do paraíso, Ele morreu por nós. Nos resgatou em resgate com seu sangue e morte de cruz. E nos redimiu e nos salvou. Como diremos que Ele não tem direito de ser ciumento? E como diremos que Ele não tem direito de ter ciúme de nós? É claro que tem. Se o amor humano, um indicativo de enfermidade, é o ciúme, o amor divino, um indicativo de que está aí, é o ciúme de Deus. E Deus é um Deus ciumento. Em que sentido significa que Deus é um ciumento? Um Deus ciumento. Vos pergunto, entre a relação de homem e mulher, é possível que alguém diga, realmente eu te amo? É possível alguém amar alguém verdadeiramente se ele dá apenas parte do seu coração a uma pessoa? Por exemplo, pode dizer que um homem casou com uma mulher e dirá, veja, querida esposa, eu lhe darei apenas metade do meu coração, porque a outra metade é de outra mulher. Isso pode existir amor nisso? Haverá relacionamento? É impossível. Não há amor quando nós não damos todo o nosso coração a alguém. Da mesma maneira, uma mulher. Pode ser que nós amemos uma mulher que nos diga, veja, você tem 1/4 do meu coração. Os outros 3/4 foi dos outros homens que eu já tive na minha vida, ou que terei, por isso eu só te dou 1/4, se você quiser isso. Podemos amar essa mulher? Amaremos essa mulher com todo o nosso coração? Claro que não. Da mesma maneira, o nosso Deus ciumento espera de nós hoje, a partir desse Natal, um presente que é não dar a Ele apenas parte de nosso coração, mas dar todo o nosso coração a Deus. Porque se nós não dermos todo o nosso coração a Ele, é impossível desenvolver uma relação de amor com Ele. Se isso já é impossível no reino dos homens, imagine no reino dos céus. Porque o nosso Deus é um Deus ciumento. E o presente que Ele espera de nós nessa natividade, a partir de hoje, para o nosso novo modo de vida, que devemos inaugurar neste Natal, para o novo ano, a partir da festa da circuncisão daqui a alguns dias, e a partir do novo ciclo litúrgico, o que Deus espera de nós, uma vez que é um Deus ciumento? Que nos esforcemos em lágrimas, arrependimento e contrição, demos a Ele um presente humilde, porque nós não temos como dar um presente certificado que agrade a Deus. Em que palavras podem agradar a Deus? Que tipo de obra podemos fazer que podemos agradar a Deus? Nada. E Deus só quer isso no nosso coração. Humilde, mas limpo como a manjedoura de Belém. Mas um coração que seja todo dele. Não metade, não 1/3, não 1/4, mas todo o nosso coração a nosso Senhor. Que disso, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo faça-nos dignos, queridos irmãos cristãos ortodoxos, de nessa natividade, a partir de agora, oferecer a Deus o nosso presente a Ele, juntamente com a Virgem, que oferecemos enquanto natureza humana, mas individualmente, vamos oferecer junto com o presente de ouro e sesemirra dos magos, junto com a doxologia dos anjos, junto com o louvor dos pastores. Junto com a terra que ofereceu uma gruta, oferecemos uma outra gruta, a caverna de nosso coração, onde nela, assim como Cristo nasceu, para o mundo e para a natureza humana, que Cristo possa nascer em nossos corações com a sua luz inefável. Que assim seja, agora e para todo sempre. Amém. Cristo nasceu. Glorificai. Feliz Natal a todos vocês, meus queridos irmãos cristãos ortodoxos. Amém.